Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou a Marta Astata, terapeuta, astróloga, taróloga, criadora aqui deste canal. Vamos começar mais uma semana, vamos falar sobre o céu dessa semana. E uau, né? Eu acho que vocês estão sentindo esse eclipse chegando. Quem não está sentindo aí? Então é realmente uma semana onde a gente está caminhando, a gente está no ápice de uma lua cheia. A gente, a partir de amanhã, começa a ter uma gibosa minguante, né? Quando a lua começa a madurar, ela fica madura. Hoje ela já está indo para esse caminho, né? Onde a sombra da lua, quem não viu a lua na sexta, sábado, né? E ontem bem intensa e gigante no céu, alguns lugares nublado, né? Alguns lugares choveu muito, mudou um pouco o tempo, então talvez não tenham conseguido ver, mas na sexta ela estava extremamente intensa ali. E aí a gente tá, né, a partir de hoje para amanhã, essa gibosa que tá minguante, depois a gente entra no quarto minguante mesmo na sexta-feira, onde ela fica minguante em Câncer no grau 13, exatamente, mais ou menos, deixa eu ver aqui, lá pelas 10h30 da manhã ela já tá nesse lugar, né, nessa transição, nessa mudança. Bom, basicamente a gente tem uma semana onde a lua vai ficar em Gêmeos, né, cheia em Gêmeos, até ela minguar em Câncer. Então, basicamente a gente vai ter, ela começa hoje, né, no grauzinho ali bem recente, Gêmeos, e vai caminhando lentamente até chegar nesse grau 13. Então, tem semanas que a lua passa por até três signos, né? Três arquétipos aí. Essa semana ela só vai ficar em dois, né? Claro, depois chega em Leão no domingo, no início de Leão e domingo. Então, a gente vai ter três, mas eu tô querendo dizer assim, a semana antes do fim de semana, né? Eu tô com o olho meio embaçado, tô enxergando muito bem. Acho que é resquícios do céu. Teremos um grande trígono entre Mercúrio, Plutão e Urano, né? Em Touro. Então, Mercúrio está em Virgem, Plutão em Capricórnio, estacionado para ficar direto, e Urano retrógrado em Touro. Tudo isso vai mexer com essa Lua, já que ela está em Gêmeos, Mercúrio regente, né? E também com Vênus, porque Urano está em Touro. E por consequência acaba mexendo com Saturno, porque Plutão está em Capricórnio. Então é uma semana onde a gente vai trabalhar inconscientemente. O céu está sempre mexendo em várias coisas, a gente tem que conjugar o céu. Eu já falo isso para vocês há anos, há séculos que eu falo, né, sobre isso. Então vai ser super intensa essa semana. Eu acho que vocês já sentiram, quem viu o vídeo, de outubro já sentiu ontem uma mudança muito grande de sábado para domingo. Aliás, o fim do dia do sábado já estava sentindo uma energia bem densa e intensa desse grande trígono de Mercúrio, Urano e Plutão, que eles já começaram a se conectar, né? E ontem já estava fortíssimo e hoje está exato. Vai ficar durante essa semana um tempo, depois Mercúrio ele sai, mas a gente ainda tem hoje, amanhã e quarta esse triângulo e essa conexão muito grande e esse Saturno em Peixes retrógrado exigindo de nós muito centramento, né? Muita flexibilidade, porém uma adaptação, né? Uma posição firme, uma atitude firme e determinada, porém uma grande força de adaptação às circunstâncias. Então, a gente às vezes, a mente, né, o controle, o ego, os medos, as emoções todas mais profundas sendo trazidas à tona para que a mente possa processar. Olha que interessante, Plutão e Urano mostrando para Mercúrio onde ele precisa trabalhar a partir da Lua, a partir da posição lunar, né? O inconsciente sendo trazido à tona, onde a gente precisa aquietar a mente, onde a gente precisa ser leve, flexível, fazer uma grande transformação, porque o arquétipo de Gêmeos é a grande borboleta,
né? É a grande transformação da lagartinha para a borboleta a partir de uma expansão mental, a partir de um despertar, de uma integração de opostos aparentemente irreconciliáveis, mas não existe isso no universo. Todos os opostos são conciliáveis. Não existe nada que não possa ser integrado, não existe nada que não possa ser, né? Às vezes a gente pensa, é como se a gente pensar que judeus e palestinos nunca poderão se entender e encontrar a paz. Podem, né? É esses tipos de opostos que eu tô falando. A gente pode encontrar. E essas oposições, essas guerras internas existem dentro de nós, né? Eu tô usando uma metáfora aí, um exemplo, mas isso nós estamos o tempo todo e a gente tem que entender que Marte em Libra, com essa Vênus em Leão, conjunta a Lilith, que está recém-chegada à Virgem, trazendo a necessidade dessa cura, dessa paz, né? Desse silêncio, dessa iniciação interna. Então, estamos caminhando, essa semana é uma semana de concentração, de aquietar a mente, de ouvir as emoções, de perceber o que está vindo à tona, de perceber o nosso entorno, mas também não sair se envolvendo com tudo que está acontecendo à nossa volta, porque senão a gente começa a ficar doido, né? Enlouquecido, é uma energia obsessiva, né? Que está vindo, mas que todo mundo tem um pouco esse caráter meio maluco, obsessivo, mas a gente perceber onde estão os focos e as questões onde a gente precisa soltar, deixar para lá, deixar fluir, ou o que é realmente importante. Então, perceber a atitude determinada do que é realmente importante, o que a gente pode se adaptar e o que a gente pode deixar para lá também, né? Mas, então, é uma semana que exige muito jogo de cintura da gente. Exige essa flexibilidade e a gente tem que pensar onde a gente está. Num lugar ainda de orgulho, porque a gente às vezes não entende que a adaptação não quer dizer se amoldar a qualquer coisa, né? A uma passividade ou enfim, alguma coisa assim. Ou então ir para uns lados radicais de Plutão. Ah, já que então não dá do jeito que eu quero, então eu me isolo, né? Então já que não pode ser assim, então também não quero. Então uma atitude meio, aí talvez essa infantilidade de Leão. E aí a profundidade dessa Lilith em Virgem conectada, né? E esse Mercúrio conectada com Urano em Touro, trazendo essa necessidade de a gente ter moderação, da gente ter calma e da gente ter a necessidade de cortar, se desvencilhar daquilo que está fazendo mal para a gente, ter essa capacidade de ver, trazer. Vai ser uma semana onde as coisas vão vir à luz da consciência ou à luz da situação, muita coisa vindo à tona, para que a gente possa remediar as coisas, né? Literalmente curar, literalmente colocar luz ali, foco. Então, uma semana que a gente precisa ter concentração, calma, fazer uma coisa de cada vez. Não vai ser esse gêmeos, essa lua em gêmeos da multiplicidade, fazer um monte de coisa, de voar, assim, não. É aquela calma da concentração para uma transformação, porque o eclipse ele vai ser um eclipse bem intenso. Então, é como se a gente tivesse da lagarta virando crisálida. Quando ela vira crisálida, fica bem fechadinha ali. Então, a gente está fazendo esse movimento de fechar, de se concentrar, de entender o que está acontecendo dentro da gente, né? É interessante eu perceber todo esse céu, porque cada vez mais eu fico feliz de ter escolhido esse fim de semana para fazer o retiro que eu vou fazer, 6, 7, 8, porque dessa lua minguante em Câncer fez total sentido. Cada semana que eu vou chegando e sentindo as energias do céu, eu falo, ok, gratidão ao universo por ter me dado essa, né? Por ter feito, não foi nem só eu, foi toda uma conjunção minha com as parcerias com quem eu vou fazer. Porque quando a gente pensou a princípio, a gente queria fazer no eclipse, porque a energia do eclipse é uma energia interessante também para retiros, né? Mas a gente pensou, caiu no feriado, a gente olhou de novo as datas de nossa, lua minguante interessante, vamos ver uma semaninha antes do eclipse para as pessoas se prepararem para estarem depois em suas casas ou fazendo suas conexões de viagem, o que interessaria fazer, né? Mas já com esse trabalho. Então, fluiu assim, e faz sentido, né? A gente está nesse movimento essa semana, independente se você vai fazer
um trabalho de meditação, de retiro, ou se você vai estar na sua casa, mas provavelmente todo mundo vai sentir uma necessidade de estar um pouco quieto, de estar um pouco low profile, sabe? Tipo, menos longe do burburinho, menos longe das coisas. Ainda que as pessoas possam ter muitas atividades e muitos eventos, né, ou alguma coisa de trabalho, elas vão estar mais tentando solucionar os problemas, se envolver menos e assim, o que tem que fazer? Pensar menos e agir no sentir, mas pode ser intenso também, se você tiver que se lidar com muita coisa, muitas pessoas, porque a lua minguante em Câncer, ela vai trazer a gente para uma necessidade de autocura, para que a gente se torne espontâneo de novo, para que a gente consiga resolver, mas como é uma lua que vai mexer com as emoções, enfiar o dedinho na ferida, então pode ser que a gente não esteja tão fluido. Alguns podem estar mais fluidos, mais espontâneos já, né? Mas alguns não. Então essa lua cheia, ela vem trazendo, eu falei dessa grande lua cheia, que ia ser uma lua cheia de decisão, de encontro com situações dessa lua do carneiro, onde a gente se sacrifica em alguns pontos para trazer essa pureza novamente, né? Então uma lua cheia de purificação e a lua minguante, ela traz isso, olha, vai trazer à tona várias situações de muita intensidade, para que a gente na lua minguante consiga fazer, a lua minguante é uma lua que rege o nosso coronário, então é uma lua muito espiritual, todas as luas minguantes elas são mais de purificação, de retirada, de limpeza, né? Então todo mundo vai trazendo essas questões, independente do arquétipo que essa lua minguante está, e quando ela entra em Câncer, ela traz a limpeza das emoções, do passado, questões de família, questões que você não quer mexer, que está ali no fundo do baú, vai começar a vir à tona, né? Nessa gibosa minguante, nessa lua que é uma maturação da cheia, né? Ela já começa a vir trazendo essa concentração, essa prudência, essa profundidade, essa necessidade de silêncio para que a gente faça esse trabalho da crisálida na lua minguante, da gente entrar no casulinho e olhar para as coisas. Mesmo que o mundo e as coisas externas estejam exigindo de nós, a gente vai estar meio desligado. A atenção plena vai estar muito mais internamente do que externamente. As pessoas vão ter que falar duas vezes as pessoas vão fazer muitas coisas no automático e as emoções vão começar. Então, se você não tiver um tempinho para si mesmo, de parar, você vai começar a dar coice, né? Ai, o que é? Ai, nossa, né? E todo mundo já tá um pouco assim, impaciente, já tá um pouco... Por quê? Porque a gente tá precisando de tempo para processar, tá intenso, tá assim. Então, por que a gente não parar um pouco e perceber que as coisas estão exigindo de nós mais do que a gente está conseguindo dar, a gente vai começar a ter problemas nas relações. E o eclipse é em Libra. E as relações podem começar a quebrar. Eu falei muito disso no vídeo de outubro, né? Então, gente, cuidado com os excessos. Não é uma semana que a gente precisa ir para excessos, é uma semana onde a gente precisa ir para o simples, para olhar para dentro, né? Bom, já falei bastante, agora vamos falar sobre vamos trazer o tarô aí para dar uma luz uma luz e uma dica para todos nós, né? Que a gente precisa muito dessa sabedoria interna essa semana. E bora lá. Haja luz e paz para todo mundo, que todo mundo fique na cura dessa mente, dessas emoções e não surtem, tá bom? Vamos ver, ó, arianos. Arianos de sol e ascendente. Aqui, ó, 6 de paus, tá? O 6 de paus é uma carta de vitória, né? De equilíbrio, porque o 6 é sempre equilíbrio, mas equilíbrio das ações com as emoções. Então, pode ser uma semaninha intensa, pode e será, mas você tem toda a chance de conseguir ajuda, de conseguir fluir de um modo onde você não se, né, assim, não se desespera, ainda que você vá ter que se sacrificar, né? O 6 de paus fala sobre isso, fala desse lugar onde você faz o que precisa ser feito e sai vitorioso. Nem tudo vai ser fácil, uma semana de esforço, porque esse equilíbrio que o 6 de paus pede não é
Não vem fácil, né? Ele vem a partir de uma grande capacidade de você estar concentrado, entendendo que é um sacrifício necessário, né? Um trabalho, uma situação que você precisa ir até o fim, que você já se comprometeu, né? Para você concretizar as suas ideias, projetos, enfim, suas metas essa semana. Então, esteja aberto para uma energia bem espiritual, que essa carta fala muito sobre isso, para que você, passe por essa semana. Pode ser uma semana onde existe alguma lentidão, algumas coisas não vêm tão rápido, mas se você tiver esse foco contínuo, né, de fazer uma coisa aos poucos, você vai conseguir resolver tudo e ter o retorno que você espera. Mas é preciso ter bastante força interior, ok? Taurinos de Sol e Ascendente. 10 de espadas. 10 de espadas fala que é uma semana também bem intensa, onde você está vivendo e realizando as últimas coisas necessárias para uma libertação, tipo assim, uma finalização de algo, entendeu, taurinos? Então, tenha calma, seja o que for, né, a situação que esteja te preocupando, que esteja te tirando do eixo, vai passar. Então, é uma semana que assim, pelo menos eu fiz o que tinha que ser feito. Então, não dá para postergar, não dá para procrastinar, tem que encarar, seja lá o que for, vai ser, talvez seja bem intenso, mas é como se você tivesse que passar por uma cirurgia. Vai lá, seja incisivo, seja forte, seja focado, ainda que algumas coisas não sejam gostosinhas, mas depois passou, sabe? Assim, é uma semana que traz alívio. Depois de uma tempestade vem um alívio, entendeu? Então, vai passar, tá? Geminianos, Sol e Ascendente. 5 de paus. 5 de paus fala de você, é uma semana que você precisa trazer mudança, né? Cuidado com o excesso de individualidade. É uma semana que você precisa se integrar com o coletivo, né? Ter bastante calma, né? Ter bastante paz, ter bastante consciência de sair dos excessos para você não perder muita energia, né? De você também não se envolver com tudo. O 5 ele tem muito essa força da transformação interna, né? Tem uma questão de decisões que precisam ser feitas, né? De você tentar resolver alguns problemas dos outros, uma tentativa de proteger e tal, mas nem tudo você vai conseguir fazer, entendeu, geminianos? De Sol ascendente. Então, para que você consiga ajudar, você precisa se ajudar. Então, se as suas bases, seus abastecimentos de energia estão poucos, você precisa ter calma, menos é mais, ok? Para você não exceder nenhum limite, para você não ir por esse caminho de excesso. Senão você vai terminar a semana como uma uva passa, né, exaurido, tentando... E aí vai dar uma sensação de que você não conseguiu, só que não é isso. Você precisa se autodominar, né, se autocontrolar e descentralizar um pouco, confiar no que está acontecendo à sua volta, tá? Ok? Confia, compartilha, cede, flui, tá bom? Cancerianos, aqui ó, a criança de ouros, o valete de ouros, o valete de ouros, canceriano seu ascendente, fala sobre você ter que prestar atenção às conexões que você está fazendo na sua vida e se conectar com aquilo que é realmente importante, que às vezes você está perdendo tempo fazendo um monte de coisa que não tem nada a ver, ou com pessoas. Então, viajando na maionese, então é uma semana de colocar o pezinho no chão, né? E de ir para aquilo que de fato faz sentido. Começar o que precisa ser começado, terminar o que precisa ser terminado, né? A criança de ouros fala muito sobre isso, de você tomar cuidado com coisas que são improdutivas. Se não está trazendo o resultado que você espera, muda. Vai, corta, faz a mudança necessária, né? Sem, como é que fala? Sem se desvitalizar, sem ficar chateado, sem ficar... Porque senão você perde o equilíbrio. E aí o que acontece? Ficou chateado, alguma notícia, alguma coisa pode acontecer essa semana que vai
trazer você para essa realidade, você precisa focar em outra coisa, né? Então, é a vida te chamando para mudanças, para conexões reais, ok? Leoninos, de Sol e Ascendente, Rainha de Paus. Leoninos, o que vocês vão ter que fazer é bem a Vênus em Leão ali, compartilhar, ceder, abrir mão, ser generoso, generosa. Pode ser difícil? Pode. Pode ser uma semana que você também tem que prestar atenção a quem está à sua volta e o que está sendo sugado, tirado de você. Será que vale a pena? Né? Cuidado com a necessidade de reconhecimento externo, de aplauso, de pessoas que podem estar apenas sendo invejoso, sendo te paparicando, mas que não é aquilo, entendeu? Que tem uma vibração ali de uma energia complicada. Então, às vezes, precisa perceber o que é realmente verdadeiro, né? O que está realmente ressoando e te fazendo bem. Corta também, se não for positivo, se não for bacana. Cuidado com o ego, cuidado com esse orgulho, cuidado com essas questões. Tirando isso, é uma semana que você pode brilhar, ter muita criatividade, se você souber compartilhar, ceder, ok? Virginianos, o Cavaleiro de Ouros. O Cavaleiro de Ouros fala que você precisa fazer. Então, uma semana de muitas ações, de muitas realizações, mas de muito trabalho também. Então, faça o que precisa ser feito. Não pensa muito, não fica tentando controlar as coisas. Simplesmente vai e faz, né? O Cavaleiro, ele fala muito sobre se pôr à disposição, se pôr a serviço. Então, os seus serviços, a sua energia está sendo exigida. Acho que você vai ter a capacidade de meio que ser garçom ali, sabe? A pessoa de servir, de organizar, de ajudar, de se colocar em movimento. Então pode ser uma semana de muito trabalho, de muita prosperidade, mas simplesmente de fazer, né? Não ficar questionando, as reflexões elas estão vindo, mas talvez elas estejam menos intensas para os virginianos. É uma semana onde simplesmente vai ali e faz com o coração, com verdade. Então é mais emoção e mais emoção calma, uma emoção tranquila. Senão também começa a dar coice, começa a querer, né, fazer também mais do que você consegue. Então é um fazer dentro dos seus limites, dentro da sua, para você também não perder a sua saúde, não perder o seu foco, tá? Librianos, 8 de espadas. Os librianos precisam tomar muito cuidado com as coisas que eles estão fazendo, como estão fazendo, porque o 8 de espadas fala muito sobre uma necessidade de se proteger, né? De não ir para um caminho de excessos também, de perceber onde que você está se metendo, tá? Às vezes tem um convite, tem uma situação, tem alguma coisa ali que, será que realmente, né? Então, tomar as decisões ali, mas se proteger o seu espaço, proteger, se você está sentindo que não é, não vá, né? Não faça. É uma necessidade muito de um controle mental, de uma conexão com a sua intuição. É uma semana onde a espiritualidade traz proteção, mas você precisa também saber colocar limite, né? Em você e nos outros, né? Se proteger aquilo que é importante para você. Cuidado com ações inadequadas, com os excessos, né? Às vezes você tá achando que você está sendo destemido, mas você pode estar sendo meio inconsequente. E isso te colocar em risco, te colocar numa situação complicada, ok? Escorpianos, de Sol ascendente, ó. 9 de copas, copas pelo menos para trazer aqui, ó. 9 de copas para os escorpianos, tá trazendo o quê? Tranquilidade, realizações. Para os escorpianos é uma semana que flui melhor, porque provavelmente os escorpianos já passaram muito por essa lição, né? De controlar a mente, de abrir a mente, para abrir o coração. Então, o coração vai se abrir. Então, para os escorpianos é uma semana, digamos assim, não sei se mais fácil, ok? Não sei se mais fácil, mas que tem mais ajuda, tem mais conexões, tem mais... Qual que é o problema dessa semana? Se você persistir em coisas erradas, persistir numa ideia, não conseguir
tirar isso, né? Ficar obsessivo. Não, se você conseguir soltar, se você conseguir ir para um caminho mais de ajuda ao coletivo, de se conectar com as pessoas, né? De abrir-se, ser mais ousado, de se conectar com o novo, fantástico, maravilhoso. Essa semana vai ser muito boa para você. Agora, se você quiser ficar fechado, irritado, rígido, não se abrir, não abrir o coração, não ter uma clareza mental a respeito das coisas, ficar já num julgamento, aí vai ser meio complicado, entendeu, Escorpiano? Mas de resto, a tendência é ter muitas coisas positivas para vocês. Sagitarianos de Sol e Ascendente, o que vem? 2 de espadas. O 2 de espadas pede para você ter bastante calma, temperança, né? Equilíbrio, não sair julgando, não sair trucando tudo que vem. Tem coisa que você vai ouvir que você pode não gostar, entra, sai, né? É uma semana que você precisa manter a sua paz. É uma semana desafiadora? É. Que você vai sentir que parece que tudo tá vindo para te tirar do eixo, para te irritar. Não é isso, né? Mas é uma semana de testes, onde você precisa ter calma, onde você precisa trabalhar a sua paz interior e você não pode ficar tentando se meter em tudo ou querer colocar sua opinião em tudo. Ó, mente quietinha, tenta se conectar mais com as pessoas. Você precisa ser o mediador, aquela pessoa que fala, calma pessoal, vamos lá, manter todo mundo tentando fazer as conexões, né? Onde as pessoas podem também, você pode estar num ambiente onde as pessoas estão brigando ou fazendo, e você precisa estar ali como um juiz ali, né? De paz, falando para as pessoas tentarem se acalmar. Então, o seu papel essa semana, Sagitariano de Sol Ascendente, é pedir para as pessoas se acalmarem e você também não pode se inflamar, porque se você ficar se inflamando, pode ser complicado. Porque aí você que tem que trazer a paz, quando você perde a sua paz, então todo mundo vai perder também, você entendeu? Tenha coragem de abrir mão, né? De perceber um obstáculo e fluir, não ficar batendo de frente feito um touro teimoso, ok? Mantenha o seu coraçãozinho leve, tá? Capricornianos, As de Ouros. Ó, realização, concretização, se você tiver foco, se você tiver calma. Então, o As de Ouros, ele vem trazendo prosperidade no sentido de realização, de você ter, né? Mas também precisa saber colocar limite, também precisa aprender a ceder. O As de Ouro fala muito sobre generosidade, onde você, quanto mais você conseguir abrir, né? Ceder, compartilhar, mais você ganha, mais você expande, mais você consegue realizar. Então, é sobre isso, ok? Cuidado também para não ficar só querendo controlar, né, a questão da matéria. Quanto mais também você encontrar com o seu lado intuitivo, ó, e ter uma visão expandida das coisas, mais também é uma semana que te favorece o crescimento, tá? Aquarianos, 6 de ouros. Aquarianos, é uma semana onde você tem que saber dar e receber. Entrar nessa troca, nessa reciprocidade do dar e do receber. Tem muita ajuda? Tem, mas você também precisa saber ajudar. Então, é muito sobre esse encontro do equilíbrio do dar e receber. Então, você pode doar muito, receber muito, né? Quanto mais você ter confiança, saber ouvir, né? Ter escuta, depois falar, porque essa semana a gente tem que ter mais concentração, atenção e vigilância. Quanto mais você estiver nesse estado de conexão consigo mesmo, mais você consegue atrair também a ajuda que você precisa. Então, é uma renúncia um pouco do... Quanto mais você está focado em você e se abrindo para as ajudas, né? Quando a gente consegue falar que a gente precisa de ajuda, a gente está sendo o quê? Muita gente não consegue pedir ajuda, né? Às vezes quer fazer tudo, esse orgulho, essa coisa, não, eu dou conta. Não, abre um pouco, peça ajuda. Isso tem a ver com o chamado de você ter simplicidade, confiança, humildade, acho que essa é a palavra, né? Exercitar essa capacidade de você ser humilde, você consegue compartilhar e também receber. Então, é nesse lugar que você consegue ter generosidade essa semana. E a generosidade também fala dessa prosperidade, tá?
E piscianos, Cavaleiro de Espadas. Pisciano, Sol ascendente, Cavaleiro de Espadas, fala muito sobre batalhas. Então, mas quais são as batalhas que você precisa enfrentar? Será que tem algumas que você, né? Cuidado para não ficar guerreando. Uma coisa é você batalhar, ter foco, concentração mental. Outra coisa é você ficar guerreando com tudo e todos. Isso vai te trazer exaustão, vai ser cansativo e você vai acabar brigando com as pessoas e não é sobre briga, é sobre ganhar as batalhas, né? É sobre você ter uma ação heróica, inclusive de proteção das pessoas. Então você pode ter que lidar essa semana com situações inesperadas, com alguns aborrecimentos, né? Porque o cavaleiro, o nosso herói interno, só é chamado também quando tem alguma situação, né? Quando tem uma guerra, o que acontece? É chamado os soldados, né? Então essa carta fala muito desse soldado interno. Então, você está querendo paz, ficar ali no seu cantinho? Não, você vai ser chamado. Como que você resolve esses problemas? Com diplomacia, com calma, ou com o pé no peito, já joga logo uma metralhadora em todo mundo. Aí quando você vê, você matou todos os aliados e também os adversários. Não vai sobrar ninguém, vai sobrar só você. Então, cuidado um pouco com essa imprudência e com essa, né? No ímpeto de querer resolver, vai com tanta força que aí não sobra ninguém, hein? Ok? Tenha paz, né? Clareza nos objetivos, nas coisas que você precisa resolver, senão vai ser Deus nos acuda. Bom, pessoal, boa semana para todo mundo, que todo mundo consiga ter a sabedoria para resolver as questões que vierem e se conectar, principalmente com o nosso sábio interior, para depois poder resolver os problemas externos. Um beijo e até o próximo vídeo.